Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa entrevista semanal. E hoje aqui presente conosco Luciana Watanabe, ela que já é corretora há mais de 2 anos no ramo imobiliário, vai falar pra gente, vai contar, vai ensinar todas as dicas para quem teve financiamento reprovado. Olá, Lu, tudo bom? Tudo bem. Muito prazer em ter você aqui conosco hoje. Bom, para as pessoas conhecerem um pouquinho da sua história, né? Se apresente pra gente, conta um pouquinho da sua trajetória aí até se tornar corretora. Primeiro, queria agradecer, né, pelo convite, né, da gente estar podendo falar um pouco mais da empresa, do meu trabalho também. Na verdade, assim, a forma que eu vim para no Japão, comecei como corretora, é um pouco diferente das outras pessoas, né? Porque a maioria cresceu aqui no Japão ou veio para o Japão com os pais quando eram pequenos. E eu nasci e cresci no Brasil, né? Me formei lá e quando eu estava assim, terminando a faculdade, né? Eu e meu marido, que a gente na época namorava, a gente resolveu vir para o Japão. Porque a gente queria casar e a gente queria uma casa e a gente começou a procurar casa e viu que tinha que dar uma entrada, a gente não tinha esse dinheiro, a gente era estagiário na época, não ganhava muito, então a gente resolveu vir para o Japão. Aí chegando aqui no Japão, nossa, adaptação muito difícil, né, porque trabalhar em fábrica, a gente fazia estágio de 4 horas, 6 horas, então chegar aqui, trabalhar em fábrica, trabalhar 12 horas numa fábrica, a adaptação foi bem difícil. Mas a gente adorou o país, assim, em questão de organização, né, educação e tudo mais. Então, a gente cumpriu com o que a gente fez, né? Ficamos um tempo aqui, juntamos o dinheiro pra gente comprar nosso apartamento, voltamos pro Brasil e a gente casou, né? Foi morar no nosso apartamento. Aí, depois de um tempo, eu já estava trabalhando no meu ramo, meu marido também, eu tive a minha primeira filha. Aí, até aí, tava tudo bem, né? O apartamento tava bom pra gente. Aí depois eu engravidei de novo e tive minha segunda filha. Aí quando eu tive minha segunda filha, que a gente viu que o apartamento estava um pouco pequeno. Seguro virou apartamento. Porque era aqueles apartamentos bem pequenos, 2 quartos, então sim. Quando só tinha uma tava bom. Aí eu engravidei da segunda, ela foi crescendo também e o espaço para ela correr não tinha, então a gente queria uma casa. Sim. E aí de novo a gente se viu naquilo, né? Porque casa o valor é mais alto, então a entrada também é mais alta. Então, aí a gente começou, a gente sentou, conversou e a gente pensou, né, quem sabe a gente não vai de novo lá pro Japão, junta o dinheiro da entrada da casa e aí a gente volta, né, e compra a casa. Sempre com a intenção de voltar pro Brasil. Sim, sempre com a intenção de voltar pro Brasil. Tanto que, assim, a gente programou um período um pouco maior, claro, porque era a entrada de uma casa e a gente sabia que vinha com criança, então a dificuldade é muito maior. Os gastos são maiores. Isso, os gastos são maiores, então a gente acabou vindo uma segunda vez pro Brasil. Mas essa segunda vez a gente não imaginava que ia ser tão difícil, porque, assim, a gente achou que com criança, né, Sim. ia demorar um pouco mais de tempo de adaptação, para conseguir juntar dinheiro, mas foi muito mais difícil do que a gente pensava em relação a isso, né, a adaptação delas, aí tinha o custo delas, né, em escola, então acabava não sobrando muito dinheiro. Então, depois do primeiro ano que a gente começou a se reorganizar, começou a conseguir guardar um dinheiro, e aí a minha mãe descobriu um câncer de pulmão aqui no Japão. Ela, no caso, ela também nunca tinha vindo para o Japão. Como eu decidi vir e ficar um tempo a mais, ela resolveu vir junto comigo também. Sim. Então ela estava trabalhando também e ela descobriu um câncer de pulmão e foi assim, logo na época que a gente estava conseguindo se organizar, né? Meu Deus. E querendo ou não, assim, uma doença afeta tanto a gente financeiramente como emocionalmente, né? Com certeza. Foi uma época assim muito difícil, acho que foi um ano e meio de tratamento que ela teve. Foi muito difícil, mas graças a Deus ela se curou, né? Ela ficou muito bem. E quando ela descobriu esse câncer, a gente meio que decidiu que não ia mais voltar para o Brasil, porque, né, não fazia muito mais sentido. Ela estava fazendo o tratamento dela aqui no Japão, então a gente decidiu que não ia mais voltar. Então a gente pensou, né, se a gente não vai mais voltar, então vamos tentar comprar uma casa aqui no Japão. Sim. Aí a gente foi atrás de comprar uma casa aqui no Japão. E aí todo o processo que a gente hoje passa com o cliente, a gente passou para a gente comprar a nossa casa, né? A gente foi fazer contrato, né? Foi fazer vistoria de casa.
Aí compramos a casa e resolvemos ficar aqui. Só que aí minha mãe, ela se curou, né? Graças a Deus hoje ela tá muito bem, ela faz acompanhamento, mas o câncer nunca mais voltou. Então ela decidiu que ela ia voltar para o Brasil. E aí a gente ficando aqui, a gente pensou, né? Se a gente vai ficar aqui no Japão realmente definitivo, então não faz muito sentido a gente continuar na fábrica, porque a fábrica tomava muito nosso tempo, né? E a gente não tinha muito tempo com as crianças, porque na fábrica realmente a gente trabalha muito, não tem como a gente ficar falando que não vai fazer hora extra ou não vai trabalhar no sábado. Então, né, nessa época que minha mãe foi embora, eu comecei a estudar bastante sobre marketing digital. E o meu marido, ele já fazia investimento, né, mexia com a questão de investimento, tanto porque a gente viu que não sobrava muito dinheiro para guardar, então tinha que fazer render o dinheiro. Então ele estudava bastante também essa questão de investimentos. Sim. Aí eu falei para ele, né, se eu tô estudando essa questão do marketing, você, né, faz investimento, que tal, né, a gente juntar o útil ao agradável. Sim. E aí a gente montou um curso, né, que era um curso online. Foram alguns meses assim, de muito trabalho e, claro, né, todo projeto que sai do papel é muito difícil, né? Os dois largaram a fábrica para tentar esse projeto e deu certo, a gente conseguiu montar um grupo, né? Foi muito legal, tudo, mas foi uma experiência também porque era a primeira vez que a gente estava fazendo aquilo. E logo depois que a gente fez esse treinamento, a gente sentiu que faltava uma certificação, alguma coisa para ele estar falando sobre investimento. E aí a gente sentou e resolveu ir para o Brasil para ele tirar essa certificação. Aí ele tirou a certificação, né? Hoje ele é certificado, é especialista em investimentos, né? Na Bolsa do Brasil. E ele tem uma carteira de investimentos de alguns clientes que toma conta. Só que aí, retornando para o Japão, né? Surgiu a oportunidade. Dessa vez que a gente foi para ele fazer a prova, surgiu a oportunidade dele estar entrando nesse ramo imobiliário, né? E a gente nunca pensou, assim, em trabalhar no ramo imobiliário, né? Só que, assim, a gente já estava fora da fábrica, né? E aí a gente sentou e conversou. E, assim, tudo na nossa vida a gente tenta, eu não sei se você já viu, tem uma palestra do Steve Jobs que ele fala que a vida é conectar pontos, né? Então eu sempre, quando a gente vai tomar uma decisão assim, a gente tenta voltar para trás para ver assim as razões e ver se faz sentido, né? Sim. E voltando para trás, né, a gente enxergou que as duas vindas do Japão pra gente foi para comprar o nosso imóvel, foi para comprar a casa própria. Então fazia sentido a gente estar na outra ponta agora, né? Talvez ajudando quem tem esse sonho também de comprar a sua casa própria. Aí o começo também foi muito difícil e desafiador, né? Porque por mais que a gente tivesse comprado a nossa casa e soubesse um pouquinho do processo, bem pouquinho, né? É tudo assim, a gente precisa estudar muito, precisa saber muito o que a gente está fazendo, porque não é qualquer tipo de venda que a gente vai fazer, né? Sim. Vai realizar o sonho de uma pessoa e às vezes, né, é a única casa que a pessoa vai comprar, então a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? Sim, exatamente, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Porque, querendo ou não, a pessoa vai financiar aí por anos da Sim, vida dela. Então, um errinho ali pode ser bem grave, né? Ótimo, perfeito. Então, começando nesses desafios, os dois já começaram junto? Sim. Os dois começaram juntos, só que quando eu voltei do Brasil, que a gente começou com isso, né, com a parte de imobiliária, aí eu descobri que estava grávida de novo, da minha terceira filha. Sim! Aí, assim, eu ajudava ele em toda a parte, assim, né, de conversar com o cliente, tudo, mas às vezes não dava tanto para eu estar indo junto, porque, né, tava grávida. Aí no finalzinho da gestação ele tava mais fazendo sozinho, né. Porque querendo, as crianças exigem também bastante atenção. Né? Que legal. Nesse ramo imobiliário, Lu, qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram com clientes, com pessoas? Porque eu sei que tem muitos trâmites, tem alguma história, alguma coisinha ali que você pode estar contando? Então, essa questão de a pessoa, né, ter sido reprovada, a gente tem um caso assim que não aconteceu, foi há pouco tempo atrás que aconteceu,
que uma das lives, né, que meu marido estava fazendo, o rapaz adicionou ele, né, e a gente foi conversar com ele, e ele falou assim que ele tinha um sonho de comprar a casa própria dele, mas ele achava que não ia ser possível porque fazia pouco tempo que ele tinha financiado um carro, e um carro meio caro, né, e ele tinha ouvido falar de várias pessoas de que financiou o carro, não tem como mais, né, não tem como comprar casa. A gente falou, não, né, vamos tentar, né, os requisitos deles eram muito bons, né? Ele tinha muito tempo de serviço, era Chain, não tinha dívida, não tinha dívida, assim. Conversando com ele, né, a gente viu assim, mesmo ele tendo o carro, né, tem a possibilidade de comprar a casa dele, né? Sim. Só que no começo ele não queria assim mexer com o carro, né, refinanciar o carro, então a gente foi tentando no flat, né, no banco privado, mas não passou. Aí quando teve a primeira reprova, né, ele ficou muito triste, mas ele falou assim, eu já sabia, né, eu achava que não ia passar mesmo, porque por questão do carro. Aí a gente conversou com ele e falou assim, né, mas quem sabe se a gente tentar, né, no outro banco, aí a gente tentou no Euroquim e falou assim, quem sabe se a gente refinanciar o carro, né, porque às vezes, né, como todos os seus requisitos são bons, pode ser que a questão do carro realmente que está pegando, né, que os bancos não querem que você assuma uma parcela, sendo que você tem já uma parcela alta de carro. Sim. Aí ele falou assim, não, tudo bem, né, se conseguir, né, eu vou querer, né. Aí a gente deu a entrada no Euroquim e foi aprovado. Nossa, ele ficou muito contente. E a questão de ser aprovado não foi nem que foi só aprovada a casa, né, os juros do carro baixou muito também, então para ele ficou muito melhor, né. Sim. E ele ficou tão contente que, assim, na entrega da chave ele falava assim que ele ainda não estava acreditando. Que legal. E é esse tipo assim, de atendimento, né, que é gostoso a gente fazer, porque é uma transformação para o cliente, né? Com certeza. O cliente, ele vem achando que não pode, né, aí ele tem uma reprova, quando tem reprova, né, a gente vê que muito corretor desiste do cliente também. Porque às vezes o próprio corretor acha que ele tem um nome sujo, ele deve ter um nome sujo e ele não me falou, né, de repente ele deixou uma conta e não quis contar. Mas não necessariamente é isso que acontece, né? Então a gente tenta até o último, até falar assim, né? Realmente não dá, né? Não tem como. Sim, nesse caso. E é muito questão emocional também, né, Lu? Porque eu acredito que a pessoa cria uma esperança, aí dá a entrada, fica com aquele, né, aquela expectativa de passar, foi aprovada, aí vai de novo. Mas assim, o fato de você conseguir, né, de vocês terem conseguido realizar esse sonho, porque na cabeça dele, eu acredito que era assim, ele teria que quitar o carro primeiro, para daqui a alguns anos conseguir comprar casa, porque é o que todo mundo fala, né? Sim. E ele já veio meio que, assim, acreditando que não ia ter como, né? Então, quando teve a primeira reprova, ele meio que falou assim, eu confirmei que realmente não vai ter como, né? Sim. Depois conseguiu. Perfeito. Vamos falar sobre isso então, dessa parte de como funciona os financiamentos em cada banco, né? Porque vocês, pegando esse caso, né, especial, começaram com o flat, que é o mais comum, né? Sim. Aí depois tentaram em outro? No SBI. No SBI também não deu. Ok, aí... É que no caso, antes ele também não queria refinanciar o carro, né? Ele falou assim, é melhor não mexer com isso, porque... Ele tinha algum motivo? Qual que era o motivo? Não tinha um motivo, mas ele falava assim que era melhor, né, se desse pra comprar a casa sem mexer com o financiamento dele, ele preferia, né? Então a gente deu entrada nos dois, só que como ele realmente tinha, às vezes o SBI não quis aprovar, né? Entendi. Aí nisso, nós fazendo no Euroquim, fez o refinanciamento do carro. Isso, que aí deu aquela respirada ali no crédito dele para poder comprar a casa. Perfeito. Então vamos lá, Lu, quais são os requisitos para uma pessoa fazer o financiamento? Vamos começar aí na sequência. Os requisitos são, né, você ter visto permanente, tá trabalhando e ser inscrito no Chegar Roquem ou no Cocumin Roquem, né? Porém, né, quanto mais requisito a pessoa tiver, mais vai facilitar a aprovação dela, né? Sim. Vamos supor, né, o flat ele pede que você tenha 2 ou 3 meses de holerite, né? Porém, se a pessoa tiver mais tempo trabalhando, facilita muito, né? Se a pessoa mora por mais tempo no apartamento, também facilita, né? Porque comprova de que ele não vai mudar dali, né, daquela cidade, que quer morar ali mesmo, né? Então são vários quesitos que vão aumentando, né, a chance da aprovação.
Então, quais são os casos assim mais graves que se a pessoa chegar para você e falar, tá acontecendo isso comigo, dívida, seria o mais grave, assim, que não passa de jeito nenhum? Sim, se a pessoa tiver dívida aí é muito difícil passar, né? Uhum. É claro que, assim, por isso que a gente conversa bastante, pergunta, né? Como que foi a dívida, se ela chegou a dever e depois pagou, né? Quando que ela deveu, né? Porque é claro que se ela deveu e ela pagou, né? Depois de um tempo o nome dela vai sair do sistema lá, né? Então tem várias pessoas também que acham que deveu uma vez não tem mais como, né? Mas a gente explica assim, né? Por isso que a gente precisa entender, então a gente precisa que o cliente converse com a gente, conte tudo o que aconteceu, né? Por que aconteceu, porque a gente tenta ajudar ele também. Uhum. Então a gente sempre fala isso, né? Que para eu te ajudar eu preciso que você me fale, né? Me fale a verdade, né? Quando foi que você teve essa dívida? Aí de repente, às vezes a pessoa, né? Tipo, deveu uma parcela há 6, 7 anos atrás, né? Ela pagou, mas já faz 6, 7 anos. Então, né? O nome dela tá quase para ser limpo. Então a gente pede para ela, né? Aguardar mais um pouco, né? Mas para não desistir que uma hora vai dar certo. Com certeza. No caso da pessoa, ela quer comprar uma casa, mas ela não sabe por onde começar, né? Às vezes ela tá com a vida toda bagunçadinha ali e tal, tem dívida no cartão aqui, tem empréstimo dali. O que ela precisa fazer para arrumar as coisas para ela poder fazer a entrada no financiamento? Os requisitos, né, que a gente fala que ela não pode estar, né, com conta atrasada, né, ficar devendo cartão de crédito ou algum financiamento também, não pode. Que às vezes as pessoas pensam também que atrasar não atrapalha nada, né, que só ficar devendo a parcela que vai atrapalhar. Mas às vezes um atraso que você fez ali de 1 mês, 2 meses também já vai constar no seu nome e vai atrapalhar também. Sim. Então as formas de facilitar seriam essas, né? E também essa questão, né, que o rapaz anterior tinha falado, que se você tem alguma conta, vai diminuir o seu crédito, né? Então se você tem uma conta de cartão de crédito, né, de 20, 30 mil, vai acabar diminuindo o crédito que você vai ter para comprar a sua casa. Sim. Ou então a questão de você entrar com uma outra pessoa também, né, vai ajudar bastante, facilita o banco estar aprovando, porque são 2 pessoas garantindo, né, que o financiamento vai ser pago. Como funciona essa parte de ajuntar a conta? Quem ou não tem, às vezes não tem crédito suficiente, né, ou por algum motivo precisa de colocar uma outra pessoa, poderia estar colocando, né, o esposo, os filhos, né, ou os pais, né, para estar... Tem um grau de parentesco que eles pedem? Precisaria ser primeiro grau ou, né, esposo. Aí a pessoa tendo todos esses requisitos, ela pode estar aí fazendo a entrada no financiamento para poder comprar a casa, né? Isso. Perfeito. Então, atraso de conta é considerado quando passa o pagamento do dia determinado. Isso, vamos supor que tá lá para cair na conta, né? Aí você não deixa o dinheiro lá e não cai, né? Aí vai chegar depois para você fazer o pagamento. Nesse caso já vai constar isso. E depois que a pessoa pagou, quanto tempo para liberar o nome dela? Depende Do que foi. do que foi. Depende do que foi, né? Depende da empresa. Por isso que a gente também aconselha sempre assim, se você teve um atraso ou alguma coisa, para estar tirando o CIC, né? Para poder estar vendo se aquilo constou ou não, né? Porque dependendo da empresa, um pequeno atraso eles já colocam o nome lá. Já teve caso? Já teve caso. Que a pessoa atrasou um pouquinho assim, Sim. ai, não acredito. Já teve caso, era de cartão de crédito, né? Sim. E a pessoa também não imagina que atrasar vai acontecer alguma coisa depois, né? Sim. Aí no caso dela, ela esperou 5 anos para poder estar saindo aquilo do nome dela. Sério? Sim, isso. Por isso que a gente fala assim, né? A gente aconselha, né? Procura não atrasar, não fazer nada disso, porque as pessoas acham que não vai ter prejuízo, né? Mas no fim, né? Nossa, sério? Você atrasa um tempão, né? A compra da sua casa ou de qualquer outra. Desses 2 anos que você trabalha, né? Qual que foi o caso mais comum entre os brasileiros, assim, fora a dívida, né? Tem alguma coisa que barra bastante? Eu vejo assim também que um caso frequente assim não é questão de dívida ou de não aprovar, né? Sim. Muitas mães assim ou mulheres solteiras que vêm falar com a gente que
está sendo atendida por um corretor e o corretor larga por questão de crédito, né? Então é bastante gente mesmo. Tem até uma cliente nossa que ela estava sendo atendida por uma corretora, eu não sei quem é, mas ela falou assim que a corretora foi levar ela para ver umas 30 casas, aí ela ficou super animada, né? Ela falou, nossa, vou comprar minha casa. E quando ela deu os documentos dela, a mulher disse que simplesmente parou de atender ela. Eu acho que ela viu que o crédito ia ser baixo, não ia ter como comprar uma casa nova, e aí simplesmente parou de atender ela. Ela falou assim, eu ligo pra ela, não me atende, ela tá com todos os meus documentos. E aí a gente conversando com ela, ela realmente queria uma casa nova, só que a gente, claro, conversa e entende, né, assim, você sozinho, né, tem condição de estar pegando uma parcela de uma casa mais alta e tal. Só que como ela tinha 2 filhos maiores de idade, ela falou assim, não, os meus filhos eles se comprometeram a me ajudar, a pagar, então por isso que a gente queria comprar uma casa nova. E aí a gente optou por estar colocando o filho dela junto. E aí deu certo, ela comprou a casa dela, nossa, ela ficou muito contente. Mas ela falou assim também que, né, e isso acontece muito. Vem muita gente assim que acha que está reprovado ou... sem passar já descarga. Isso, sem passar o corretor já larga, né? Teve um outro caso também que o rapaz ele era codim, aí ele falou assim pra mim que estava sendo atendido por um colega dele que trabalhava no ramo. Sim. E aí o colega dele pegou os documentos dele, quando viu que ele era codim, eu acho que achou também que não ia ter como. E aí ele falou assim, nossa, que ele ficou me enrolando por 2 meses, né? Ficou falando que ia ver se tinha como, tudo, e não viu. Aí logo que eu peguei a documentação dele, a gente deu a entrada, ele falou assim, nossa, foi muito rápido, porque o meu amigo ficou me enrolando e ele não falou. E ele não sabia se foi aprovado, se não foi aprovado, o que aconteceu. E aí a gente deu a entrada realmente, né? Ele tinha pouco tempo de calculation um pouco, mas mesmo assim ele conseguiu a aprovação, né? Sim. No caso dele, como ele tinha pouco tempo de calculation um pouco, então a financeira pediu se ele não podia estar dando uma entrada. E aí, como ele tinha a entrada, né, então deu certo, conseguimos a aprovação do financiamento. Então, assim, a gente pensa que a gente lida com pessoas, né, pessoas, sonhos, né, então a gente tem que tentar até o último, né, independente da casa que a gente vai oferecer para a pessoa, né, de repente ela tem pouco crédito, mas dá para comprar uma casa usada. Então, assim, essas questões que aparecem bastante, de gente que o corretor desiste da pessoa. Meu marido fala, nossa, gente, os corretores das causas impossível, porque aparece bastante gente e a gente tenta resolver porque, né? Sim. A gente pensa assim que a gente também, né, se coloca na pele da pessoa, né? Quando a gente foi comprar a nossa casa, a gente queria ser bem atendido, né? Sim. Então, e a impressão que dá é isso, né? Que tem muita gente que quer só vender ali o que é fácil, né? Casa nova. Já venderam casa usada? Já. Já. Como é que foi o processo? Mais difícil? Ah, não, porque a casa não era tão antiga assim, né? Aí era de uma empresa que faz reforma, tudo, né? Então não era tão antigo. Mas não é assim muito diferente, né? Você tem alguns requisitos a mais para passar. Só tem uns requisitos a mais que a casa precisa ter, né? Isso, Aí é claro que quando é muito antiga, aí tem que ser no banco privado, né? Que aí eles não pedem esses requisitos todos, né? Mas aí, assim, quando essa questão de que tem que ser mais antigo porque o crédito não dá, né? A gente acaba tentando nos bancos privados, né? Que aí eles passam com mais facilidade a casa, né? Porém, tem que ter os requisitos pro banco privado, né? E nem sempre a pessoa tem, né? Tipo assim, vai encaixando onde dá, A gente tenta ver a melhor opção pro cliente, né? Que é possível, eu acho. Sim. Teve algum caso assim que demorou bastante? Ou a pessoa não conseguia encontrar a casa? Tem um senhor que a gente atendeu que foi mais ou menos isso, né? Que ele tinha um crédito muito baixo, por causa da idade também, né? Porque o salário dele até que a renda era alta. Porém, como era pouco tempo que dava para fazer o financiamento, o crédito baixava bastante. Então a gente estava nessa questão, procurando bastante imóvel, mas em conta, só que aí não se enquadrava no flat e ele não tinha perfil para banco privado, né? Então foi assim, bastante tempo procurando imóvel para conseguir achar. Aí no caso depois ele resolveu colocar a esposa dele, né? Aí aumentou um pouquinho o crédito, aí deu para achar um imóvel. Mas foi assim, foi bastante tempo procurando para ver o que encaixava, né? Porque o banco privado a gente não conseguia com ele. Então tava procurando para ver, aí assim, acho que demorou uns 5, 6 meses
até achar o que encaixava certinho. Nossa, supõe 5, 6 meses. É longo, né? É longo. Porque geralmente o processo é o quê? 1 mês, 2 meses, É né? rápido. É rápido. E a rotação de casa também é muito rápido, né? é. A A casa que entrou esse mês, às vezes depois de 1 mês já vendeu. Então, né, a pessoa já tem que passar por todo um processo, né? Antes de dar a entrada, tal. E durante o financiamento, o que não se pode fazer para não atrapalhar? Durante o financiamento, né, a gente costuma aconselhar os clientes a não fazerem nada que vai comprometer o nome dele, né? Não pegar empréstimo, né? Não fazer conta muito alta em cartão de crédito, fazer financiamento de carro, porque tudo isso, né, o Shinsa que foi feito, né, para ele comprar a casa não tinha nada daquilo. Então, se ele estiver fazendo alguma dessas coisas no meio do processo, né, o banco pode ver e falar assim, né, eu liberei o crédito para você nessas condições, né, então você está colocando outras condições, a gente vai ter que revisar de novo. Então, chega o caso até do banco reprovar novamente, né, mesmo ele já estando aprovado, ele pode ser reprovado durante o processo. Já viu um caso assim, que a pessoa... Ou não? No nosso caso, a gente nunca viu. Que bom. Tá sendo orientado direitinho. Não faça isso. Trabalhando, eu sei que vocês já trabalhavam no ramo imobiliário antes da Homestation. E como é que foi essa transição de empresa? A gente foi conversar com o Thiago, né? E o Thiago explicou como que é a filosofia da empresa. E a gente achou muito legal, assim, porque a filosofia dele é muito isso de estudo, né? De crescimento. Então, trabalhar no Homestation pra gente é realmente estar em constante crescimento, né? Tá aprendendo sempre mais, porque querendo ou não nesse ramo, a gente precisa estar aprendendo sempre, porque sempre muda uma coisinha ou outra, né? Um banco novo que entra, a gente precisa entender como que ele funciona pra gente poder colocar o cliente ali. Então, a gente achou muito interessante e, né, tá na Homestation é mais ou menos isso, né? Crescer cada dia mais. E essa experiência de estar trabalhando na Homestation, como é que tá sendo para vocês? A gente tá gostando muito, assim, né? Tanto a interação com os outros corretores, né? Troca de experiência, tá sendo muito legal. Sobre a Homestation, assim, o que mais você achou que é interessante na empresa, o método? Eu acho legal, assim, os treinamentos, né, que todo mês tem treinamento mensal ali, presencial, né, que o presencial eu acho muito bom, né, que a gente tá ali com todo mundo, né, a gente consegue conversar, trocar experiência, e também os treinamentos online, né, que a gente às vezes não pode estar tanto muito junto, então tem os treinamentos online também, então isso eu acho muito legal. Outra coisa, né, Lu, tem muita gente que quer algum outro tipo de serviço para sair da fábrica, né? Então, muitas pessoas sonham em ser corretores, ter essa curiosidade, querem aprender, Quais são os requisitos para se tornar um corretor agora? Eu acho que para se tornar um corretor, a pessoa precisa, né? Ela precisa gostar de trabalhar com venda, né? Com pessoas, né? Porque, querendo ou não, é mais a gente conversar com as pessoas do que a gente vender o produto em si, né? Então, ela tem que gostar, né? De lidar com pessoas. Tem que estar disposta a estudar muito, porque realmente esse ramo a gente precisa estar, né, se reciclando o tempo todo. Sim. E ter força de vontade de ir atrás, correr. E pra você, Lu, o que é ser uma corretora? Ser corretora, né, eu acho que é muito mais do que vender casa, né. A gente vende um lar e não uma casa, né, a gente vende sonho, né. As pessoas, aqui a gente está acostumado a morar em apartamento muito pequeno, né? Então quando a gente muda para uma casa, né? Essa questão a gente sentiu na pele quando a gente mudou, né? Do apartamento para casa, né? A questão de ter espaço, de ter um lugar para receber os amigos, fazer churrasco, no verão colocar uma piscininha ali para as crianças. Então a gente realiza muito mais sonho do que vende casa, né? Então, ser corretora é mais ou menos isso, né? E nessa questão, né, puxando o gancho que você falou dessa questão de que a pessoa não pode desistir, né? No final do mês de junho, a gente encerrou, eu e meu marido, né, com 11 entregas de casa, e dentro dessas 11, eu posso garantir que mais da metade, né, teve algum problema, ou não foi assim, resolveu comprar casa, entregou a documentação, deu a entrada e deu tudo certo. Então, a gente, como
corretor, a gente resolve o problema das pessoas, né? Para conseguir fazer a venda da casa, a gente precisa resolver muito problema dela, né? Então, é mais ou menos isso, né? A maioria das pessoas não vem assim com tudo certo, então se você acredita, né, que tem algum problema, que por algum motivo você acha que você não vai conseguir comprar a sua casa, né, a gente fala, né, vem conversar com a gente porque a gente tenta resolver da melhor forma possível. Com certeza, maravilha, isso mesmo. Você trabalha em qual região? Eu e meu marido, a gente trabalha junto, né? A gente trabalha na região de Aichi, Gifu, toda a parte ali do meio do Japão a gente atende, né? Teve alguma região mais longe que vocês atenderam? Acho que mais longe que a gente foi atender até agora foi Toyama. Toyama! E o cliente ainda era um paquistanês. Meu Deus! Sugoi! Ele falava inglês? Ele falava um pouco de japonês, um pouco de inglês e o filho falava bem japonês. Ah, tá. Porque, tipo assim, como é que vocês se comunicavam? Porque, na verdade, a gente vendeu uma casa em Toyohashi para uma cliente brasileira. Sim. Que era casada com um paquistanês. E aí o amigo dele queria comprar a casa. Sugoi. E aí ele entrou em contato com a gente e foi essa mesma questão também. Ele falou assim, mas vocês vão conseguir, né, me vender a casa porque as pessoas aqui... imobiliária japonesa assim, às vezes não querem me atender, né, por causa dele ser paquistanês, então tem muito isso de preconceito, então a gente sente assim que a gente como brasileiro, a gente sente já que tem preconceito, tem outras, né, sim, que sofrem muito mais que a gente e a gente não sabe, né, então quando a gente estava no processo ali com ele assinou tudo, fez o contrato e depois de fazer o contrato ele falava pra gente, né, mas você confirmou com ela se ela vai vender pra mim, né? Porque ele achava... Já com o contrato assinado. Sim, ele achava que eles iam falar que por ser estrangeiro não ia vender, porque ele disse que já aconteceu muito isso com ele. Deus. E aí também foi outra transformação, porque, né, eles também achavam que por ser estrangeiro não ia conseguir. Sim, nossa, isso foi. Já você pegou algum caso que a pessoa não tinha visto permanente, vocês ajudaram em todo o processo ou não? A gente pega bastante gente que não tem visto permanente, né? Como a gente não faz o processo do visto, assim, a gente ajuda da forma que a gente sabe, né? Fazendo a documentação necessária, tudo. Mas a gente sempre tenta ajudar da forma que a gente consegue, né? Porque isso também a gente vê bastante gente que, a pessoa não tem visto, então não dá muita atenção, né? Sim. Mas esses clientes que não têm visto, eles têm muita vontade de comprar casa, né? Só falta um requisito que com o tempo ele vai ter também. Então a gente tenta acompanhar da melhor forma que a gente consegue, né? Claro que a gente não é especialista na questão de visto, sim, mas a gente tenta ajudar da forma que dá. Perfeito. Muito obrigada, Lu, pela sua participação. Acredito que todas as dicas, todas as experiências que você passou aqui pra gente foram muito valiosas, né? E para quem quiser estar entrando em contato com a Lu, com o esposo dela, né? A gente vai estar deixando aqui na legenda do nosso vídeo todas as informações de contato para estar fazendo aí a sua consulta, ok? Muito obrigada pela sua atenção e até semana que vem. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Pri. Queria agradecer a você, né, esse convite da gente poder falar um pouquinho mais. E falar também, né, que você que tem interesse de comprar casa, entre em contato com a gente ou qualquer corretor da Home Station, que você vai ser muito bem atendido. Perfeito. É isso aí. Até semana que vem.